está em território livre. Famosa Bella War. O que é a terapia tântrica? Dentro da psicologia, eu simpatizei bastante com as ideias do Reich e do Lowen, que é sobre análise bioenergética corporal. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E mais tarde eu morei numa comunidade tântrica e tive a oportunidade de vivenciar a filosofia mesmo, no dia a dia, né? Essa vivência que você teve foi por causa dos autores que você falou aí? Não, na verdade eu fui morar nessa comunidade, foi eu estava numa procura de algum processo terapêutico. Tinha um amigo meu da psicologia, que também é da psicologia haitiana, né? Que estava nessa comunidade e ele estava postando umas coisas muito legais assim na internet relacionadas aos processos internos dele. E eu estava precisando de algo parecido, passando por transição de carreira, passando por término de relacionamento. E daí eu resolvi ir para lá, para essa comunidade e vivenciar. Eu nem sabia que era uma comunidade tântrica assim, na verdade. Fui para lá no susto. Você fez uma transição, o que você era antes? Eu sou musicista, né? Autodidata. Descobri a minha história com a música aos 8 para 9 anos. Uhum. Um talento, assim mesmo. Já peguei o violão, com canto também. E falei, caramba, parece que eu relembrei que eu sabia aos 8 anos e 9 anos de idade, que eu sabia tocar e cantar, assim. Então, durante um bom período da minha vida, eu vivi de música mesmo, dando eu e meu violão para cima e para baixo nesse Brasil. Foi muito legal. E até hoje, inclusive, né? Hoje, especificamente, não estou vivendo de música, mas é algo que precisa estar na minha vida, faz parte da minha saúde mental, emocional, É sua terapia, né? com certeza. E daí eu fiquei um bom período com a música, depois eu comecei vamos falar assim, a minha carreira de empreendedora, daí fui para a empresa familiar depois, um período, dei uma volta. E aí eu estava num período de apontar novos caminhos, assim, meu espírito estava pedindo por mudanças, por novas vivências. E eu estava gostando do que esse amigo estava postando nas redes sociais, do que ele estava passando com ele, e, né? As postagens dele não eram para chamar as pessoas para ir para lá, ele estava falando dele mesmo. Tem uma confiança nele, no trabalho dele. E aí ele fez esse link para que eu pudesse ir para lá também. Eu abandonei tudo, Fê. Tudo o quê? Eu fechei apartamento, entreguei, vendi e doei coisas, porque o processo terapêutico que eu fui lá, eu participei de um voluntariado nessa comunidade. Eu fui como voluntariado. E esse voluntariado, você assinava um contrato de 3 meses para você participar dele. E era difícil, era concorrido esse voluntariado, assim. E esse amigo meu conseguiu, né? Falou, nossa, minha amiga, psicóloga, haitiana. Então, ele fez essa ponte, assim, eu consegui, eu entreguei tudo e confiei, vamos falar assim, no processo de transição total, me joguei. Me joguei vamos falar assim, no caos, no desconhecido. Botei o que sobrou dentro do carro, peguei meu carro e fui. Aí cheguei lá, eu virei e falei assim com a coordenadora lá do projeto, falei com ela, falei, posso experimentar uma semaninha antes de assinar esse contrato de 3 meses? E aí não teve jeito, assim, assinei, era meditação 3 vezes ao dia, uma história de monastério, assim, uma relação com o silêncio muito grande, uma relação com o trabalho, né? Eu estava com voluntariado, então tinha o trabalho, tinha as folgas. E eu estava servindo, né? Nesses 3 primeiros meses eu estava apenas servindo e me beneficiando, vamos falar assim, da rotina da comunidade, né? Então, já eu assinei esse contrato aí. Fiquei por 1 ano, não fiquei nem por 3 meses, fiquei por 1 ano. O que é uma terapeuta haitiana?
qual a lente que você enxerga o mundo como uma terapeuta haitiana? Lá na academia, né, na faculdade, assim, a gente teve uma coisa bem levezinha, assim, relacionada ao que é a análise bioenergética corporal, Aham. que é a proposta que o Lowen e o Reich trazem, né? O Reich, ele era aluno de Freud, e aí, assim, o Freud, assim que ele descobriu que... Vou trazer umas máximas, assim, tá? Descobriu várias coisas, mas assim que ele descobriu que libido represada, né, desejo represado, gerava neurose, e aí ele apresentou aquele seminário e foi apresentar e direcionar a pesquisa dele para a fisiologia da neurose. Reich era aluno de Freud e falou assim: eu vou estudar a fisiologia da libido. Né? Então, Freud foi se preocupar com o diagnóstico, né? E, enfim, com as possíveis curas e tratamentos para isso, como isso se estruturava, né? Dentro da estrutura da psique, as análises de personalidade que ele trouxe. E o Reich falou assim: eu quero trabalhar com saúde, eu quero trabalhar com prevenção. Né? Já que libido represado e desejo represado gera neurose, eu vou trabalhar com o anterior. Como que eu faço para que essa energia vital, né? Na psicologia eles falam muito o termo energia vital, tem medo de falar energia sexual, né? Libido, é um pouco complicado dentro da nossa academia ocidental, assim. E daí ele partiu para esse lugar. Então, vou te dar um exemplo do que o Reich fazia nas pesquisas dele e que conseguiu alcançar ferramentas de intervenção, né? Ele pegava uma paciente, um paciente ou no coletivo, dentro da análise de extensão de respiração, longa ou curta mesmo, né? Se eu estou respirando, tem uma profundidade nessa respiração, ou se é curta, que o nosso sistema é autônomo, a gente não está nem vendo, né? Nosso corpo está respirando por nós. Então ele fazia uma análise dessa extensão de respiração e junto com a postura corporal da coluna vertebral. Através disso, ele conseguia identificar pontos em que essa eletricidade, que aí nós estamos chamando aqui de energia vital, energia sexual, lá no Tantra vai ser Kundalini, né? No Yoga também, né? Então essa energia vital, ele conseguia perceber dentro dessas observações físicas mesmo, do corpo da pessoa, né? Onde que poderia estar bloqueado. Então, digamos que é na região do quadril. Então ele propunha exercícios bem semelhantes à fisioterapia, por exemplo, ao Pilates, né? O Joseph Pilates, para mim, ele é tântrico. Ele propunha exercícios e atividades que iam trazer uma movimentação física na pessoa para então ele conseguir chegar no corpo elétrico. Então ele fazia movimentos direcionados à região do quadril. Então a pessoa está com a emoção agarrada, sentimento e emoção denso, vamos falar, sei lá, raiva, medo, mágoa, aí exemplos, tá? Ele trazia uma região mais para expandir essa região do tórax, junto com a garganta e a comunicação. Então, colocava a galera para gritar, exemplos. Então, ele conseguiu desenvolver análise bioenergética corporal, é sobre isso. É você dar fluência para essa eletricidade que a gente não está vendo através do corpo físico, né? Que a gente entende saúde integrativa como saúde mental, emocional, física e, no meu caso, espiritual e sexual, né? Só que a que eu consigo tocar é a física. Eu consigo falar, levanta a mão direita, você vai levantar, né? Consigo dar um comando para um paciente para ele fazer coisas que eu quero, né? Embora eu virar para ele e falar assim, para de sentir raiva. Dá mais raiva, inclusive, né? Dá mais raiva. Como assim? Né? Então, assim, é uma maneira da gente tocar, né? Modificar padrões de sentimento. Então, se eu tenho... Vamos falar do desejo, não só sexual, tá?
Vamos falar que eu vivi um episódio e que eu fiquei bolada com raiva. O meu desejo é, sei lá, xingar, bater, mandar para... Pode falar, não tem problema. Meu desejo é expressar aquele sentimento de raiva. E aí, socialmente, pode ser que não seja muito legal, nem sempre eu vou poder meter a mão na cara de um, pode ser que eu apanhe também. Xingar também não vai ser muito interessante. E aí eu, engoli aquele sentimento. Fui para minha casa, tal. O que o Reich entende disso? Você reprimiu o seu desejo de manifestar a raiva. Quando eu falo desejo, eu não estou falando de só sexualidade. Eu estou falando de sentir. Uhum. Estou falando de sentir. Toda vez que você bloqueia um sentir, você está impedindo o seu corpo de trazer aquela química à tona. Vamos falar assim. Eu acho que a raiva, que é o exemplo que você deu, é o que a gente acaba mais reprimindo, né? Porque pega mal socialmente você, tipo, se expressar com raiva. As pessoas podem ver você como louca, como escandalosa, enfim. Socialmente falando, você tem que ter inteligência emocional. Que é um termo meio complexo para mim, assim, se pensar. Depois a gente pode falar um pouco disso, que é interessante. Podemos. E aí, Fê, então a gente tem uma repressão química da raiva. A gente tem uma repressão química gerada através do medo, né? Tem alguns treinamentos para as pessoas que precisam se empoderar de alguma forma, sei lá. Vai fazer uma entrevista, não sei se você já viu, já deve ter visto. Vai fazer uma entrevista de emprego, chegou na agência, vai para dentro do banheiro e fica vibrando como se você tivesse ganhado, né? Mas precisa ser uns minutinhos, uns 5 a 10 minutinhos. E aí o seu corpo, quando você vai entrando nessa performance, num aspecto teatral, e aí a psicologia vai chamar isso de psicodrama, que é outra metodologia, diferente da análise bioenergética. Já fiz psicodrama. Já fez? Como foi? Olha, eu não gostei muito, porque eu era mais moleque, devia ter uns 21, 22 anos. Aí eu e minha mãe está tendo vários problemas, e aí minha mãe sugeriu a gente fazer terapia, não juntos, mas fazer terapia para tentar resolver nossa situação. Então eu fui para esse cara que fazia psicodrama e ele ele é daqueles que não falava, sabe? Se eu não falasse alguma coisa, ele não falava também. E eu não sabia muito bem como me comportar, então não sei se eu tinha maturidade para fazer o psicodrama. Então eu não aproveitei. Faltou uma malemolência dele para te conduzir também, né? Eu acho que ele era muito, muito sério, ele era mais velho, assim. E eu lembro uma hora que ele falou: você é sua mãe e eu sou você. O que você falaria pra mim? Acho que essa foi uma das poucas palavras que ele falou, assim. Na verdade, foi dessa forma que eu aprendi na psicologia. Mas no tanto eu aprendi de outra forma, né? Então, mas pra gente pensar num psicodrama efetivo, a pessoa, o profissional tem que te levar a sentir o que ele está propondo, né? Então, se ele queria que você falasse com a sua mãe na figura dele, ele teria que te conduzir ali de alguma forma. Existe música para isso, hertz, certo, para isso. Existe respiração para isso. Isso não ensinaram na psicologia, foi no Tantra. Existe uma postura para isso, existe talvez uma condução de luz para você chegar nesse lugar, né? De você conseguir, sei lá, olhar para uma outra pessoa que não é sua mãe e trazer o sentimento do que é falar com sua mãe. O psicodrama, ele busca trazer o sentimento, né? Então, assim, quando o Reich e o Lowen propõem essa linha, ele está querendo que as pessoas sintam as coisas que foram reprimidas. Porque às vezes você vai na terapia ou procurar por uma psicóloga que você tá... sua vida não anda. Ou você tá com vazio existencial. Ou se for no meu caso, como vem bastante, Bela, minha libido, às vezes some, às vezes vem, perdi a conexão com o parceiro. Enfim, às vezes você nem tá lembrando que é esse contexto,
Mas aí, como psicóloga, nós vamos rastrear, assim, essa coisa que você falou do psicólogo não falar, eu acho bem interessante, eu falo pra caramba nas sessões, assim. Porque eu não tomo hipótese nenhuma, não tomo hipótese nenhuma da sua fala, assim, né? Então, às vezes eu não entendi mesmo, e aí eu vou querer saber, vou te perguntar, e depois que você trouxe com consciência o seu processo, aí nós vamos elaborar juntos, olha, tem o psicodrama aqui, tem o TCC aqui, tem o Tantra nisso daqui, vamos por esse caminho, é X tempo, né, e tudo mais. Eu gosto que a abordagem ela tem que ser desenhada durante o processo. Não adianta, eu nunca falei com o Fê, me ligou, marcou uma anamnese comigo, e eu vou falar com ele alguma coisa? Não, eu já faço a primeira sessão de anamnese para entender isso daí, né? E aí é independente se a pessoa vem com uma questão de sexualidade ou não. Vem com traumas, N traumas de traição, de perda, de curiosidade, né? Vem porque já faz um processo terapêutico durante não sei quantos anos, já tomou consciência de um aspecto e não consegue dar o salto e o que eu faço com isso? E esse processo é seu ou esse processo meio generalista e depois vai afunilando ou é do Tantra mesmo? É uma mistura, assim. É uma mistura. Uhum. Eu não gosto muito da palavra método. Hum. Eu acho que é meio difícil falar de método quando a gente está falando de subjetividade, assim. É uma mania, né, que a gente tem acho que colocar as coisas numa caixinha para tentar enxergar melhor, assim. Sim, é um pouco complicado. Agora, dá pra gente. Eu consigo desenvolver junto com a pessoa que está comigo um caminho possível, com resposta, né? A gente vai trabalhar com o corpo, a gente vai trabalhar com o tangível, né? Com o que a gente consegue tocar. Então, a gente consegue ver uma resposta rápida no comportamento. Às vezes a pessoa chega para mim com a coisa mais difícil do mundo, sei lá, nossa, Bela, eu quero encontrar um amor. Aí eu, ixi, caramba, lascou. Mas vamos lá, como é que tá a sua vida? O que você está fazendo? Me conta quem é você, vem aqui. Aí no meio do caminho vai aparecendo coisas que eu vou pegar um pouquinho da medicina ocidental, que é a psicologia com análise bioenergética, principalmente essa abordagem, e um pouquinho da oriental, que vem lá da Índia, que é o Tantra. Né? E uma curiosidade, eu não sei nem se você pode falar isso, na verdade. Já chegou gente pra você e pediu pra encontrar um amor? Já. Não é bem quero encontrar o amor, mas Bela, não estou conseguindo. Eu quero me sentir amada. Hum. Eu não consigo me entregar para o amor, que é uma forma de dizer isso, né? Aham. Talvez eu não tenha me expressado corretamente, Ah, mas sim. pessoa que quer encontrar, não está se sentindo amada, não se sente merecedora, entra e sai de relacionamentos desagradáveis, tóxicos, tem a relação da culpa, tem a relação. E aí a gente vai, sei lá, trabalhar autoconhecimento, empoderamento, comunicação, enfim, vai abrir um leque, né? A pessoa chegou com um problema em si. Eu gosto que chegue com um problema. Ou que seja uma curiosidade, também gosto. Tem muita gente que vem por curiosidade do trabalho. Mas aí eu consigo trazer nessa anamnese com o tempo um foco. Peraí, de onde que a gente está vindo, para onde que estamos indo. E aí a gente consegue. Eu gosto bastante desse processo. É bom porque dá resultado, assim, não fica ali com a pessoa, sabe, um tempo indeterminado que a pessoa se torna refém do processo comigo. Ela se torna dependente, né? Eu vejo muitos processos psicanalíticos e psicológicos que a pessoa se torna refém do profissional. Não é muito minha praia, não. É um pouco mais comportamental, assim? É mais resolutivo, assim. Eu gosto de ver resultado, Aham. né? Se você chega para mim com uma coisa e eu acho que eu consigo te acompanhar nesse processo, a gente vai fazendo avaliação. E se não for comigo, eu vou indicar para outra pessoa que eu conheço, que faça um trabalho legal. Ah, vai com essa pessoa aqui. E a terapia tântrica, então, como é que funciona? Então, Fê, o meu desejo
era que as pessoas entendessem que o Tantra está para além da sexualidade e da espiritualidade, vamos falar assim, né? Eu entendo a espiritualidade como um lugar também de saúde, né? Assim como a sexualidade. E aí eu não estou falando de fé, eu não estou falando de religião, eu estou falando na sua relação com você mesmo. Se falar espírito ou alma é algo muito difícil para as pessoas, a gente pode falar do sentir. Sua relação com o sentir, para mim, é sua espiritualidade. Então, para mim, é um pouco disso, assim. Eu gostaria muito que as pessoas viessem por vários motivos. E aí tem, né, pessoas que vêm, mas tem muitas pessoas que compreendem esse trabalho como sendo unicamente da sexualidade. E aí limita muito a compreensão, né? E aí é legal de falar também dentro desse contexto, toda vez que se fala em terapia tântrica, as pessoas vão direto na massagem tântrica, que é uma das ferramentas do processo terapêutico, né? Então, como eu estava te falando, quando eu fui morar nessa comunidade tântrica, eu meditava 3 vezes por dia, o que é chamado de meditação ativa. 7 da manhã, 5 da tarde, 9 da noite, todos os dias. Obrigatoriamente. Silêncio, né? Então, para mim, assim, hoje eu considero que o meu trabalho não existe a bela psicóloga sem a bela terapeuta tântrica e vice-versa. Não tem como eu separar muito esse trabalho. Tem como eu atender as necessidades de ética profissional e aí separar esse trabalho, sabe? Que eu faço, inclusive. Né? Mas a bela terapeuta tântrica está dentro do consultório de psicologia também, que eu estou olhando o ser de outra forma. E uma outra curiosidade que eu tenho, que eu fui fuçar lá seu Instagram, e aí tinha a terapia orgástica, que aí sim é focada no sexual, né? E como é que funciona? Funciona como você falou, assim, que de não reprimir os desejos sexuais para não vir a causar problemas diferentes? Qual que é a ideia por trás dessa terapia? A técnica é a terapia tântrica. A técnica da terapia tântrica vinculada com a psicologia, né? Então, nesse atendimento da terapia orgástica, ele tem duração de 2 horas. Então, eu converso com a pessoa, a gente entende o que está acontecendo ali, se é restabelecer algum processo de saúde, se é trazer a produção. Essa sessão ela vai produzir muita dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina no corpo da pessoa, com pontos estratégicos, com técnicas estratégicas, né? Vai trazer a produção, assim, para além do que você faz na academia ou na prática de um esporte, que também vai produzir esses hormônios, né? Para além do que você consegue produzir no seu corpo, né? E aí que Reich escreveu sobre isso, que é a função do orgasmo, né? Função química do orgasmo. Esse livro é maravilhoso. Para além do que você vai produzir no seu corpo desses hormônios, numa relação sexual com outra pessoa ou na sua relação com o seu próprio corpo, né, na masturbação, ou eu gosto de chamar de autoestímulo. Então, é uma sessão de duração de 2 horas voltada para trazer seu corpo bombardeado desses hormônios que são conhecidos como os hormônios do prazer, da felicidade, do bem-estar, do equilíbrio, né? Isso aí, se uma pessoa está com depressão, ela vai no psiquiatra, ela vai tomar algum medicamento que vai trazer esses hormônios, né, para potencializar o corpo dela quimicamente, porque a mente dela já começou a bagunçar, porque ela já está tendo uma distorção da realidade. Né? Então, esse processo ele vai produzir muita química no seu corpo. Então, essa conversa anterior, que é a escuta, né, o acolhimento, ela vai trazer uma direção e a gente vai trazer essa produção de hormônios dessa forma. O cérebro da pessoa ela vai entrar numa confusão, uma confusãozinha.
porque vai entender nada. Não, mas o que é isso? Tem uma pessoa deitada aqui, não está acontecendo uma relação sexual, não está acontecendo uma masturbação, não tá deitada, tá passiva a pessoa. Por que está me pedindo essa produção dessa química aqui? Não estou entendendo nada. Mas ele produz, que ele é autônomo, né? É um sistema inteligente, ele produz. Então, nisso vai ter resistência por parte da pessoa. Essa resistência, fisicamente, a gente pode colocar aí como... A gente não sabe se a gente está sentindo prazer, se a gente está sentindo agonia. E a gente vai ultrapassar isso, chegar no momento que o cérebro a sua consciência vai entregar. E aí é o que a gente chama no Tantra de expansão da consciência. Né? É química, não é holístico. É química, é uma expansão através de química. Seu corpo vai produzir tanto hormônio daquilo que você vai alcançar um outro lugar. E aí esse lugar que a pessoa vai alcançar, eu não sei qual é, filho. Nunca sei. Eu nunca sei. Porque da mesma forma que o nosso corpo manda a gente pro banheiro quando a gente precisa fazer necessidade, ou avisa que tá com fome, come lá, tá com fome, ou então vai dormir, você tá com sono, né? Esse sistema inteligente, ele também vai trabalhar, essa eletricidade também vai trabalhar de forma inteligente. Então o roteiro é esse, né? Conversamos um pouquinho, trouxemos para a consciência, preparamos o corpo através de uma meditação, sempre tem que ter uma meditaçãozinha antes dessa terapia, e depois a gente vai para o corpo tocar todas as terminações nervosas, tipo assim, na costela, de preferência no primeiro momento, completamente longe das zonas erógenas, né? Para a pessoa se descobrir, a pessoa fica de olho fechado, no estado de presença, tem um trabalho meditativo para vir para o estado de presença. E aí a gente consegue. E aí quando o cérebro, a consciência cansa de tentar ter controle, aí a gente vai para outros universos. E aí cada pessoa tem uma experiência, né? Tem experiências de expansão da consciência só de sensação de plenitude, e que a pessoa, caralho, eu tô muito bem, sabe? Tipo, mas aí eu pergunto no final da sessão, mas o que aconteceu? Não sei, não volta com consciência do processo. E às vezes volta com consciência, assim, tem pessoas que relatam, foi na vida passada, tem pessoas que relatam, lembrei de uma situação lá na infância que eu vivi com meu pai, vivi com minha mãe, vivi com fulano. E aí a gente está abrindo esse lugar, talvez difícil para a pessoa, com química de bem-estar. A gente está abrindo esse lugar, não é com a Bela aqui ouvindo, psicóloga, e dando uma devolutiva. A gente está abrindo esse lugar, amparando o corpo quimicamente. Eu comecei a ler um livro, até parei porque eu empecei pro meu irmão, que chama Dopamination. Fala um pouco do vício da dopamina na sociedade moderna, contemporânea, no caso. Essa bomba de hormônios do prazer, tudo, existe um limite conhecido que pode passar a fazer mal, pode deixar a pessoa dependente. Existe algum cuidado que você tem que tomar, né, na hora de acompanhar alguém? Quando eu estou acompanhando a pessoa, eu estou fazendo uma leitura corporal do que está acontecendo ali, né? E estou distribuindo essa energia pelo corpo inteiro da pessoa. Quando a gente está falando dessa experiência com a dopamina que vicia, a gente está falando do sistema de recompensa que o nosso cérebro produz. Você deve ter lido lá isso nesse livro. E aí, dentro desse trabalho, eu vou trazer isso como a masturbação, aquela compulsória, aquela diária, aquela rapidinha. Esse é o sistema de recompensa com o hormônio do prazer, com a função do orgasmo, que provoca dependência. Nesse lugar, a gente está trabalhando todo o contexto do corpo para que essa manifestação dessa potência ela venha com o corpo todo preparado para isso.
né? Então, não esse sistema de recompensa a gente tem no uso de medicamento, né? Por isso que a gente se torna dependente do medicamento, tarja preta. Porque você está colocando uma coisa, seu corpo está entendendo nada, e tá zero, faltando. Você meteu a química por fora. Seu corpo já vai virar e vai falar assim, não, eu não preciso produzir mais. Dependência, para tirar isso aí depois é difícil, né? A gente sabe disso. Nesse processo é o oposto. Eu vou produzindo e pedindo essa produção para o corpo num processo de desenvolvimento, numa consulta de 2 horas, às vezes até mais. E aí, né, o que é a diferença disso, né? A gente vai trazendo esse corpo para esse lugar de produzir esses hormônios e ele vai organicamente produzindo esses hormônios, né? Então a gente está trazendo o funcionamento do organismo. Eu nunca tive experiência desagradável com isso, com nenhum paciente, né? Muito pelo contrário, a gente traz o corpo para produzir. Vou te dar um exemplo, só para visualizar para você e para as pessoas que estão ouvindo, um exemplo de meditação guiada para preparar esse corpo antes do processo de eu tocar no corpo da pessoa. Eu vou colocar a pessoa para respirar como se respira quando o nosso corpo está depois de uma atividade física. Estou correndo numa esteira, estou correndo, fui 3 quilômetros, falei, vou até 5. Daqui a pouco minha respiração tal. Relação sexual, mesma coisa, né? Atividade física, no geral. O que é isso, né? Nosso corpo inteligente, sistema inteligente. Estamos aí passando de 3 km para 5, nós precisamos oxigenar, hiperventilar esse cérebro, levar maior quantidade de oxigênio numa maior velocidade, para que ele atenda o comando das perninhas e todo o movimento do corpo lá na esteira. Tá? Atividade sexual, mesma coisa. Então, dentro do processo terapêutico, na meditação guiada, é movimento, som e respiração. Essas 3 bases da meditação ativa: movimento, som e respiração. Então, eu vou pedir a pessoa, sei lá, para ficar em pé, de olhos fechados, respirando 10 minutos, assim. Então, a gente está imitando a forma que o corpo pede para o cérebro produzir a química. E aí ele vai produzir. Você tá hackeando o corpo. Eu tô hackeando o corpo. Então, no sexo, quando a gente tá numa relação sexual, a gente pega a nossa cintura e vai para frente e para trás, né? Vamos fecundar, vamos, né? Vamos acoplar o corpo, né? No corpo da outra pessoa, vamos fazer o encaixe dar certo. Isso é uma sabedoria do corpo. Seu pai não te contou sobre isso, a escola não te contou sobre isso, talvez você viu um spoiler lá de uma forma muito errada no vídeo pornô, infelizmente, e aprendeu errado, mas o seu corpo tem uma sabedoria. Quanto mais você tenta imitar o pornô, o sexo e o que você acha que é, menos você está conectado com o seu corpo, porque ele está falando exatamente a posição que você tem que ficar com o seu parceiro, com a sua parceira, seu corpo. E aí pode ser sexy ou não. O gemido pode ser sexy. Às vezes o gemido vai ser é mais esquisito do mundo. Mas se você estiver com estado de presença no seu corpo, você vai conseguir dar essa fluência para essa energia vital circular. Acho que é mais estar presente do que tentar ficar performando, imitando alguma coisa. Vai ter um orgasmo de mais qualidade, né? Então, nessa meditação ativa, a gente vai imitar isso. Então, eu posso colocar essa pessoa respirando dessa forma, em pé e movimentando o quadril para frente e para trás, como a gente faz na relação sexual. Eu vou estar produzindo mais hormônios. É isso que você falou, eu nunca tinha usado esse termo, estou hackeando o corpo. Então, eu estou usando o corpo e a sabedoria dele para produzir os hormônios que eu quero. Isso lá no início. Eu conversei, a gente viu, nós estamos querendo alcançar tal coisa aqui através desse processo terapêutico. Beleza, então vamos para o corpo. Então vamos pôr um pouquinho de química na respiração, no movimento e no som. Peça a pessoa para soltar um som, né? Som.
movimento e respiração. Isso é meditação ativa. Isso é do Tantra. Isso é uma ferramenta do Tantra. Depois vamos para o corpo. E aí vamos tocar não sei quantas milhões de terminações nervosas que também vão captar informação e mandar para os nossos neurônios e pedir a produção dessas químicas. Então existe todo um trabalho preparando esse corpo para produzir esse hormônio e trazendo a produção orgânica, que ele não está num sistema de compensação. Ele não está no sistema que eu acendo um cigarro e sinto o prazer daquilo ali. Ele não está no mesmo sistema de compensação de se masturbar com 3 segundos, porque a gente já conhece nosso corpo, né? Já conhece nosso corpo e rapidinho, papum, resolveu. Posso fazer isso em qualquer lugar. Né? Só que foi tão pequeno a produção dos hormônios que aí daqui a pouco o seu cérebro vai pedir mais, seu corpo vai pedir mais. E aí você vai de novo. É como se a gente passasse a dar uma experiência completa, não sei, nomeie isso aí pra mim. Eu falo isso tanto que às vezes quem tá de fora, igual você trouxe a meia palavra hackear, é uma outra coisa, sabe? É um outro lugar, assim. Não tem esse perigo dessa relação da dependência com a dopamina dentro desse processo, não. Eu imagino que é uma coisa que a pessoa não vai ficar fazendo dia sim, dia não. Imagina. Quando você acaba esse processo, você tem que ficar deitadinho ali pelo menos 10, 15 minutos, que a gente chama de integração. E aí você vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Às vezes você só vai perceber uma mudança, né? Igual eu te falei, tem pessoas que não vêm com consciência do lugar para onde ela foi. Só vai perceber mudança na hora que ela, sei lá, mandar uma mensagem para mim e falar: Bela, encontrei uma pessoa massa, tô amando. Obrigada. Lá na frente, sabe? Tipo, numa sessão, ou às vezes tem pessoa... Para uma questão, eu não recomendo mais de 4 sessões, não. Não precisa. Tem gente que sai de uma sessão dessa e fala assim: caramba, eu fiz 20 anos de análise aqui, numa sessão. E é verdade. É assim comigo também. A minha experiência lá, quando eu fui para a comunidade Tantra, que tinha que assinar um contrato de 3 meses de voluntariado, e eu falei: posso ficar uma semana para ver? Foi a mesma. Eu falei: caramba, tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui, vou ficar. Incrível. E qual que era o termo que você tinha falado que você não gostava, que a gente ia falar depois, que eu esqueci agora? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Por que você não gosta desse termo? Ele é bom na sua essência, mas na forma como se aplica ele, vai ao oposto do que eu trabalho, né? Eu trabalho com o sentir. Eu não quero que a pessoa viva uma emoção no meio da rua e seja taxada de louca e tudo mais. Mas eu quero que, se ela viveu isso, ela venha fazer a descarga elétrica disso no processo terapêutico. Então, às vezes, por exemplo, me veio aqui um caso, a pessoa ela fez uma escolha difícil para ela. Eu não sei por quê, mas ela escolheu uma coisa que está muito difícil e que, por mais que a gente faça a limpeza e que a gente faça catarse química na sessão, na semana que vem ela vai voltar com mais do mesmo, porque ela fez uma escolha e ela não vai alterar a escolha dela. Então a gente está trabalhando praticamente dar um suporte químico para a pessoa, para ela viver aquilo tudo de novo sem surtar, vamos falar assim, né? Mas a gente está liberando, porque isso lá na frente, se você não libera de alguma forma, lá na frente vai te dar um diagnóstico que você vai gastar mais grana para você limpar. Ou no mínimo, você vai ter muita dor de cabeça. Então, assim, inteligência emocional, para mim, é você ouvir o seu sentir e dar um pouco de vazão para isso, né? Obviamente que eu não estou falando para as pessoas surtarem no meio da rua, nos seus trabalhos, com as pessoas com quem se relacionam. Estou dizendo que essa química ela precisa ser liberada. Então, ficar muito nessa performance social que a nossa sociedade atual pede, né?
para você se enquadrar dentro dos padrões, é doentio e a gente tá vendo isso, né, Fê? Teve uma época que eu participava de um grupo que discutia é, vários assuntos e no final a gente fazia uma meditação. E o cara que guiava assim todo mundo, ele, ele se baseava num livro que contava a experiência de um russo que viveu com é tipo um guru chamado Gurdjieff. Não sei se você já ouviu falar. Não. E aí, né, nesse grupo aí, falava-se muito de segurar o primeiro impulso. Então, ok, você pode sentir a raiva, você entende a raiva ali, mas você segura esse impulso. E, normalmente, quando você segura esse impulso, você já não reage, né? Você não surta na rua, você não passa por essa vergonha social. É, e... E você pode até optar depois, se você falar, não, eu quero passar por essa vergonha social, ou eu quero reagir, que aí já não é mais uma reação, né? O que ele falava. Então, o importante é você segurar o primeiro impulso quando está sentindo alguma coisa, para processar o que está sentindo e depois você ver o que você vai fazer. Não sei se isso está ligado à inteligência emocional, mas para mim fez sentido agora. A inteligência emocional, na teoria, ela é bonita, porque ela vai dizer de você ser uma pessoa equilibrada, de você, né? De você estar no seu centro ali, teoricamente. Uhum. Agora, a forma como, eu não sei se as pessoas estão propondo, como estão propondo isso, eu nem sei, tá, Fê? Nem é minha praia, muito assim. Mas eu acho um pouco perigoso, né? Se as pessoas estão entendendo isso como reprime tudo o que sente e demonstra aquilo, né? Então, se a gente estava num momento de fúria, sei lá, e obviamente eu não vou ferir ninguém, eu não vou pagar de louca, tal, né? Eu sugiro que depois a catarse desse sentimento represado seja realizada. Vai ter ganho, porque aí depois você entra, sei lá, em qualquer situação, num vazio existencial, num, e não conseguir se sentir amado. Depois você entra num ciclo de relacionamentos tóxicos. Depois você entra num problema de relação familiar, depois repetitivo, não consegue sair disso, né? Ou então você entra num problema relacionado à sua paternidade, à sua maternidade, sua... enfim, a forma como isso vai se manifestar, tanto faz. O importante é não represar, né? Eu falo pra Patrícia, minha mulher, que se você. Porque às vezes eu falo muito palavrão perto da minha filha, de 3 anos. E, nossa, ela absorve tudo, assim, né? Ela tá sempre ouvindo as coisas. Outro dia ela tava cantando, fazendo alguma coisinha assim e ficava falando assim: ah, puta que pariu, puta que pariu. Você fala, ixi, né? Onde será que ela ouviu, né? Aí eu tomo bronca às vezes, mas eu falo pra ela, pra Patrícia, minha mulher, que às vezes quando eu falo palavrão, eu descarrego, assim. E às vezes não é nem que eu tô com raiva, só o fato de falar alguns palavrões, assim, eu sinto que eu tô liberando uma energia que eu precisava liberar, sabe? Tem uma meditação ativa que ela se chama meditação dinâmica. E aí ela tem 4 estágios. No primeiro estágio, você usa uma técnica que se chama Gibrish, que é falar qualquer coisa em outra língua. E aí não é tipo, nossa, eu falo francês. Você tá num coletivo, né? Você tá com 100 pessoas dentro do salão, tô conduzindo 100 pessoas. E aí Hum, peço para vocês falarem coisas, qualquer coisa. Não é tipo, vou falar francês ou russo porque o outro não tá entendendo. Não é sobre isso. É inventar uma língua que não existe, porque vai forçar você e o seu cérebro a intencionar. Intenção é sentido, é sentir, né? Então eu falo tigelagabalobo. Não interessa o que é isso. Eu disse estou aqui com fé. aham.
eu boto uma intenção. Então, eu estou mexendo em outro campo. Você fica 10 minutos fazendo isso. É uma doideira. 150 pessoas no salão. Os próximos 10 minutos é a loucura. E aí, cara, você vai gritar, você vai correr, você vai dar soco na almofada. 10 minutos. Então, estou produzindo. Aí, a recomendação é: se você não tem loucura, finja. Você está num teatro. E aí chega um momento que o corpo faz a leitura desse pedido. E aí a gente está provocando catarse. O terceiro estágio, você fica com as mãos para cima da cabeça aqui, para o espaço, e pulando. E toda vez que seu pé encosta no chão, você solta o hu, 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 hu. Isso é meio medieval, né? Meio ancestral, assim. E depois desses 10 minutos com o ru para cima, tem uma música, né? É uma meditação guiada, junto com o profissional, eu no caso, no microfone, falando algumas coisas. E no final, stop! E aí você para com a mão para cima. Mais 10 minutos. Nesse momento aqui, você fica... Eu não faço isso nos processos terapêuticos comigo, tá, gente? Isso aí é o que eu fazia todos os dias durante 3 meses, às 6 horas da manhã. Então, você fica aqui e basicamente a representação disso aqui é você segurando a sua história, sua coroa, sua relação com a sua ancestralidade. Mas, mano, segurar esses bracinhos pra cima aqui... Então, eu cansei só na hora de você falar, 10 minutos com o braço pra cima. É uma história com segurar a sua história que eu vou te contar um negócio, tá? E aí depois integração. Sempre tem integração. Então, ou seja, isso é uma das meditações, tá, que eu te trouxe. Essa se chama meditação dinâmica. Cara, sei lá, com 150 pessoas dentro de um salão, conduzindo, ao mesmo tempo, essas 150 estão vivendo catarses de situações que elas nem sabiam que elas precisavam viver. E nesses 10, 15 minutos de integração, ela consegue acessar a plenitude, né? Que seria aí talvez a meditação, aquela silenciosa, sabe aquela silenciosa? Você vê a pessoa com a coluna reta, tentando não pensar em nada, e aquilo é difícil pra caramba. Hoje eu consigo meditar silenciosamente. Depois que eu provoquei todos esses exercícios repetidas vezes, eu consigo, né? Para mim, meditação nada mais é do que se eu tô aqui com você conversando, eu tô aqui com você, não tô pensando mais nada. Estar presente. Se eu tô lavando louça, eu tô lavando louça. Se eu tô dirigindo, eu tô dirigindo. Isso para mim é meditar. Se eu tô, por exemplo, meditar para mim, encontrar com uma criança para mim é meditar. Eu entro no universo dela total. Então, para jogar tênis, né? No caso, esporte. Se você não tá na quadra, você não passa a bolinha nem pular de lá. Ah, que legal, você joga tênis também. Jogamos. Ah, que legal. Então, é isso, assim, a gente vai provar... O Tantra, para mim, o mais forte do Tantra nem é a massagem, que eu chamo de terapia orgástica. Para mim, esses processos meditativos aí, é louco, tá? É bem louco. Você vai limpando umas coisas, você vai trazendo à tona umas coisas, com consciência ou não, que é bem absurdo, assim. Você nem sabia que estava ali. E isso estava te impedindo, sei lá o que foi o motivo inicial que você veio. Você veio com um sintoma lá na ponta, um comportamento desagradável lá na ponta, uma coisa na sua vida que você não está curtindo lá na ponta. Maravilha. Bela guerra. Muito obrigado aí por apresentar esse conceito aí, pelo menos para mim, não conhecia. Eu tinha realmente essa ideia que era uma coisa bem focada no sexual e dá pra ver que é muito mais amplo que isso. E obrigado aí pelo papo e até uma próxima. Ô Fê, muito obrigada. Que delícia estar aqui com você. Valeu.